nas trincheiras, quantas anônimas guerreiras brasileiras. Julho acabou se tornando essa grande agenda que você hoje vê a diversidade das mulheres negras inteira com o mesmo peso e mesma medida de potência de fala, de voz. E esse ano eu considero que a gente foi muito vitoriosa, porque a gente está já atravessando para um julho que é de homenagem a 5 anos da marcha. Mas lá atrás mesmo, você não via as mulheres do interior na capital, as mulheres da capital no interior. Parecia que o movimento de mulheres negras era concentrado nas capitais do país. Então, o julho, nesse processo da marcha, resultou isso. E uma coisa muito bonita, para quem não foi, perdeu, mas para quem foi, viveu isso, viveu a história, o que foi a Marcha das Mulheres Negras. A Marcha das Mulheres Negras tinha sapatona preta gorda, tinha quilombola, tinha mãe de santo, tinha evangélica, tinha trans, tinha todo mundo do mesmo lugar, na mesma sintonia. Pauta, né, em prol de um objetivo só, que era a luta contra o racismo, a violência e pelo bem viver, né? E em 2014 e agora em 2020, né, o Júlio também traz isso muito forte, que é a discussão do bem viver, mas pensando que o movimento de mulheres negras já propôs ao movimento de mulheres negras o bem viver em 2015. Né? E aí eu quero te perguntar como é que vocês chegam a essa conclusão de que, na verdade, como é não, porque a gente vive em uma estrutura racista, né? E óbvio que a consciência racial faz com que a gente pense em movimentos de emancipação, né? Mas nesse momento da marcha, as mulheres negras constroem uma carta, né? Que é a Carta de Mulheres Negras. E nessa carta tem lá os pontos inegociáveis e os pontos também políticos para se construir o bem viver das mulheres negras. Então, assim, como é importante a gente pensar que nós já estamos pensando a modificação da estrutura política social, né? Nós já estamos pensando a modificação das nossas relações sociais, né? Quando a gente pensa bem viver, a gente pensa para além de estar bem, mas pensando todas as mulheres em sua diversidade, né? E esse ano também teve algo muito bom também, que é ver as mulheres do movimento indígena acompanhando o Julho das Pretas, né? Porque tem uma pauta aí que nos une, que é a pauta do racismo. Então, como é hoje para você, né, para nós, como você enxerga esse movimento, né, do bem viver, esse movimento das mulheres indígenas também está chegando para fazer esse diálogo que já era feito, mas também potencializando a pauta do Júlio, né? Então são resultados de anos de luta, mas que óbvio tem aí uma característica, né? E eu quero que você fale sobre isso. Eu acho que a gente foi nessa troca aí, né, com as mulheres, com os povos indígenas andinos, né, que é onde surge aí, conceitualmente pensando, o bem viver. Mas eu acho mais do que isso, que as mulheres negras foram anunciadoras, como diz Valdeci Nascimento, anunciadoras de um novo tempo. Porque você vai para uma marcha que você diz que não é mais possível que os meninos negros sejam assassinados, que não é mais possível que as mulheres negras sejam assassinadas, e você diz assim, olha, as mulheres negras têm uma proposta, um novo pacto civilizatório, um outro modelo de sociedade para apresentar para o Brasil, aonde as nossas vidas tenham valor, aonde as nossas formas de vida tenham valor, aonde o modelo desenvolvimentista, capitalista, ele não seja dominante, né? E essa perspectiva de desnivelar quem pode, quem não pode, quem vive, quem morre, quem vive de quê, o que é bem, o que não é bem. Eu acho que a marcha fez isso nesse momento, porque é muito comum quando você vai para manifestações, as pessoas vão denunciar, né? Você vai denunciar. A marcha ela teve esse caráter denunciativo, de falar de todas as opressões, de todos os dados. Eu lembro que em 2015, no momento que estava acontecendo a marcha, foi aquele momento que saiu aqueles dados do mapa da violência, que dizia que em 10 anos o feminicídio de mulheres brancas reduziu e o de mulheres negras cresceu mais de 50%. Então, ela teve esse papel de visibilizar, mais uma vez na história, todos os processos de opressão, de violência e de morte que as mulheres negras vivenciam, mas elas
da maneira generosa como é a organização política das mulheres negras, elas estavam apresentando um outro modelo de sociedade, um modelo de sociedade, inclusive, que cabe todo mundo, um modelo de sociedade, inclusive, que a luta e os saberes, os conhecimentos, as tecnologias que nós produzimos, que as comunidades indígenas produzem, tem valor, porque é maior, consegue ser pensado de um outro lugar, mais do que o capital. Nilma Bentes costuma dizer que o bem viver é utópico, mas eu acho que na medida em que a gente vai realinhando, trazendo reflexões e alianças de perspectivas como é o Ubuntu, nós somos porque eu sou porque somos, da experiência da ancestralidade africana, da nossa experiência de povo, de comunidade, eu acho que a gente vai imprimindo uma nova ordem, uma nova forma de viver. Óbvio, os desafios estão postos num cenário que o capitalismo, o neoliberalismo está aí crescendo e que as vidas negras não importam de forma alguma, o bem viver fica cada vez mais distante do modelo de pensar a sociedade que a gente vive hoje. Mas a gente está construindo uma outra coisa. E eu acho que vai chegar um momento onde a sociedade, a gente vai conseguir, de alguma maneira, imprimir novas ordens, novas lógicas de vida mesmo, de existência. E eu acho, Paulinha, que a relação com as mulheres indígenas ela é fundamental. Eu acho que as mulheres negras e as mulheres indígenas têm pactos de irmandade e de aliança que talvez sejam as nossas maiores aliadas históricas. Né? Primeiro porque a gente vivencia condições de vida, de ausência de direito, de lugares que só quem é mulher negra e só quem é mulher indígena consegue entender. Primeiro que a gente já nasce de uma perspectiva organizativa que a gente já quer romper com uma lógica hegemônica de organização política das mulheres no mundo, com essa lógica, com essa forma que a lógica hegemônica impõe de organização do feminismo branco, onde a gente não é lida como sujeita política, as mulheres indígenas também não. Então, eu acho que a gente vem de uma trajetória que é muito similar e que se conecta muito pelos valores, pelas lógicas ancestrais, pela experiência de vida. Então, eu acho que a gente tem tudo para se fortalecer cada vez mais.